E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma videoaula então. Agora vamos gravar Vamos ver aqui. Já temos Em apresentação, aula 1 e 94, aula 2, certo? Então estamos na aula 3. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Não recebi nenhum comentário ainda de vocês, mas espero que estejam gostando. Está tendo uma boa visualização dos vídeos. E esse é o canal, para quem não conhece, Por Dentro da Informática. Procurando aí no YouTube por Jason Thiago de Lara, vocês vão encontrar o meu canal. Eu pretendo gravar várias videoaulas aí sobre programação de Delphi, programação de Pascal. Futuramente, acredito que eu gravarei também programação em outras linguagens, C Sharp, Java, inclusive para Android também, certo? E é isso aí, pessoal. Vamos lá então. Esse aqui é o nosso canal, certo? Canal do YouTube. Temos também o grupo que foi criado no Facebook, procurando aí por dentro da informática. Vocês vão encontrar aí o grupo no Facebook. Para quem quiser participar, tá? Sejam bem-vindos. E já estamos aí com um número grande de membros já. Estamos com 105 membros. É um número considerável, né? Porque eu criei há pouco tempo esse grupo. Então estamos aí evoluindo. E para quem está gostando do canal, aí se puder dar uma ajudinha, dar uma divulgada aí, eu agradeço, ok? Para quem não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se. Para quem está gostando dos vídeos, não deixe de clicar em gostei embaixo dos vídeos, para dar uma ajudinha aí, para dar uma divulgada no canal, ok? Então vamos lá. Na última aula, a gente aprendeu como que se cria, vamos abrir o projeto aqui, como que se cria uma classe, né? Então vamos pegar o projeto aqui. Eu pretendo agora nessa aula passar para vocês o projetinho, onde que eu coloquei esse projetinho. Encontrei ele aqui. Vamos lá então. Esse foi o projetinho que a gente criou na primeira aula, né? E a gente tem aqui, já criamos uma classe, a classe país, certo? Nós utilizamos o método de visualização aqui das variáveis das variáveis aqui como private, certo? Indicando que somente a classe país poderá trabalhar com elas, ok? Aqui nós temos os métodos que foram declarados, certo? O constructor e o destructor que eu expliquei na última aula. Para quem ainda não assistiu à última aula, por favor, pode entrar, acessar o nosso canal lá, fique à vontade, pode assistir todas as videoaulas lá, tá? É a aula de número 2, essa aqui é a aula de número 3. E é isso aí, os métodos sets e gets, set para inserir valores e get para retornar valores, certo? Aqui são as implementações. Então esse aqui eu passei, eu expliquei certinho, passo a passo, tudo na aula de número 2, tá? Então, para quem não viu a aula número 2 ainda, está lá no YouTube, fique à vontade. Vamos lá então. Tem uma outra forma de se utilizar, de se criar uma classe, certo? Eu criei a classe país utilizando esses métodos sets e gets, tá? A gente tem uma outra maneira de criar esses sets e gets aqui, utilizando properties, certo? Eu vou passar, na verdade não vai ser nessa aula, mas eu vou passar, acredito que na próxima aula, o modo de criar uma classe. Eu vou estar criando outra classe, a classe estado, depois a classe cidade. Então as outras classes eu vou estar trabalhando com property, que é uma maneira mais fácil de desenvolver, mais rápido, né, na verdade.
e muda pouca coisa. Para chamar essas funções sets e gets aqui muda pouca coisa, certo? Então vamos lá. É, como a gente já tem uma classe criada aqui, vamos instanciar ela lá no formulário gerente e vamos setar alguma informação dentro dessa classe e recuperar e mostrar na tela, certo? Vamos ver o negócio funcionando aqui mesmo. Então vamos lá. Peguei um botãozinho aqui na aba lateral, a gente tem o Project Manager e a gente tem o Tool Palette. Aqui no Tool Palette você encontra todos os componentes que você pode utilizar em um formulário, tá? Então aqui tem várias abas aqui, a gente vai utilizar primeiramente o Standard aqui, que já está de bom tamanho, tá? Então eu peguei um botão aqui, vou pegar mais um botãozinho aqui, vamos jogar aqui. Beleza, 2 botões. Vamos lá. Vamos trabalhar com esses 2 botões aqui então. O primeiro botão, o Object Inspector desse botão, nas Properties, eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores como trabalhar com esse Object Inspector aqui. Okay? Aqui nós temos o Caption do botão. Caption, para quem não sabe, é o que aparece aqui no botão, certo? Para o usuário. Então vamos lá. Gravar. Vou colocar aqui gravar. E aqui recuperar. Beleza? Os captions. Podemos nomeá-los também. Aqui mais para baixo a gente tem o name. Eu costumo utilizar btn para botões, gravar. Agora vamos para o recuperar, btn recuperar. Tranquilo até aí, né, pessoal? Se vocês derem 2 cliques em cima do botão, ele vai para o evento onClick, certo? Você pode clicar 2 vezes aqui, ou você clica em cima do botão 2 vezes. Ele vai trazer o método onClick do botão gravar. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, nós temos que informar para esse formulário aqui que a gente vai utilizar a classe país, certo? Então, o país, esse é o nome da nossa classe. Aqui em cima da unit, na verdade, né? O nome da unit, a gente informa aqui no uses do formulário o país, certo? Certo? Então, informando aqui em cima que a gente vai utilizar a unit, o país, agora a gente pode trabalhar com a classe país aqui dentro, certo? Aqui a mesma coisa, funciona da mesma maneira. O private e o public. Você pode declarar as variáveis aqui dentro do private, então eu costumo trabalhar com um país, que é um objeto, uma classe, então é um país do tipo país, certo? Olha só, aqui é o nome da classe. A gente tem que informar que ele é do tipo país, é o nome dessa classe. Aqui em cima é o nome da unit, então você informa o nome da unit. Você vai utilizar essa unit e aqui embaixo, essa variável ela é do tipo país. Aqui está o nome da classe país. Ok? Tranquilo até aí, né? Vamos lá então. Clicando 2 vezes em cima do botão gravar, a gente vai acessar esse objeto, essa classe, esse objeto na verdade, né? E a gente vai inicializar ela. Vamos lá, país.creObjeto, que é aquele método que a gente criou na aula passada, chamando o constructor. Certinho? Então aqui a gente chamou o método creObjeto, ele vai chamar esse método aqui, logo em seguida ele vai executar a implementação desse método, vai inicializar as variáveis com os valores padrão, e beleza. Até aqui a gente instanciou então o objeto um país na memória. Então criamos um lugarzinho lá na memória para ele. Agora a gente vai acessar, vai setar informações dentro das variáveis do país. O que a gente faz? Um país.set código. Se lembra do método que a gente criou lá dentro do país, dentro do public? Então, apareceu aqui para nós o gerente. Vamos lá, set código. Se eu der um enter aqui, olha só, set, contra o espaço, set código. Ele já apareceu, não preciso digitar tudo. Então eu só dou um enter, ele já preenche para mim o restante aqui, certo?
Dentro do parênteses, você tem que informar um código. Você vai enviar o quê? Contra o espaço aqui de novo. Olha, ele está solicitando um inteiro, certo? A variável aqui é uma variável inteira. Então, vamos lá, vamos passar um valor inteiro para ela. Agora, um país, ponto set descrição. Vamos passar aqui uma descrição. Lembrando que a descrição ela é string. Então, a gente tem que enviar uma string. Como que se envia uma string? Entre aspas simples. Então, utiliza aspas simples, Brasil. Beleza? Feito isso, o nosso objeto país ele foi instanciado. Setamos o código como 1 e a descrição como Brasil, certo? Até aqui tudo bem. Se a gente rodar esse projeto, vamos rodar ele, e clicar aqui em gravar, ele não vai fazer nada, não vai apresentar nada para a gente, certo? E aqui no recuperar muito menos porque a gente não desenvolveu nada ainda. Mas, vamos fazer o seguinte, a gente não pode esquecer de destruir esse objeto depois, tá? Por quê? Porque, como eu comentei nas aulas anteriores, quando a gente instancia um objeto e não destrói ele, não chama país.destrua-se, certo? Se você não chamar país.destrua-se, que é o método destructor da classe país, tá? Esse objeto ele fica lá na memória. Ele vai ficar lá, vai virar lixo, por quê? Porque você fechou o sistema, o sistema vai parar de apontar para aquela área da memória. O Windows não vai saber o que é, ele não vai eliminar esse objeto da memória, e vai ficar lixo e vai ficar enchendo a memória, enquanto você não destruir, vai chegar um momento que a memória vai estourar, e o Windows vai começar a travar, o sistema vai começar a travar e você não vai conseguir mais utilizar nada. Vai ter que reiniciar o computador para limpar a memória, certo? E remover tudo o que foi criado aqui no sistema, certo? Mas por enquanto a gente vai criar a instância do objeto, vamos setar o código e a descrição, tá? E agora a gente precisa recuperar esses dados. A gente jogou os valores para as variáveis código e descrição, tá? Lembrando aqui, ó, a procedure set código, ele recebe o inteiro, certo? Aqui a gente faz o quê? Variável código é uma variável interna, ela está declarada lá no private da classe país, tá? E esse daqui é um parâmetro que veio da função do procedimento, tá? Do método. Então o que a gente fez? Chamou o método, precisa mandar um parâmetro inteiro. Aqui mesma coisa, chamou o método e mandou um parâmetro string. Tranquilo, até aí, né? Ok, vamos lá. No design ou pressionando F12 você volta para o formulário. Agora vamos dar 2 cliques aqui no recuperar. E agora a gente precisa mostrar esses dados. Vamos mostrar esses dados para o usuário. Então vamos lá. Para mostrar um string na tela, a gente usa a função showMessage. Dentro do showMessage, se der um contraespaço aqui, ele espera uma variável string. Você tem que mandar algum valor string lá para ela imprimir na tela. Então aqui a gente pega um país.get código. Aqui não vai funcionar, vai dar um erro, porque o código ele é do tipo inteiro. Get descrição. Vamos rodar isso aqui, ele vai dar erro. Diz que o tipo é incompatível, o tipo do código é inteiro e o que ele está esperando é uma string. Então a gente precisa converter esse inteiro para apresentar na tela. Então vamos lá. Para converter, a gente utiliza o método int2str. O que ele vai fazer? Ele vai converter um inteiro, ele espera uma variável inteira e retorna, olha só aqui, ó, Ctrl espaço, espera uma variável inteira e retorna um string para a gente. Então ele vai converter esse inteiro para string. Vamos ver então, vamos rodar esse projeto aqui para ver o que acontece. Vamos lá, gravar, gravou. O valor, vamos ver o que ele gravou. Recuperar, ele mostrou primeiramente o valor 1, que é o código, ok, e a descrição, que é o país, Brasil, certo? Beleza, então feito isso, a gente já conseguiu setar os valores dentro do objeto e recuperar esses valores do objeto e apresentar na tela. A gente pode acrescentar mais coisas aqui, concatenar as informações, colocando aqui, ó, código, entre aspas, simples,
mais a conversão aqui do código, e ele vai apresentar na tela para a gente. Vamos colocar aqui também para a descrição. Mais aqui para concatenar. Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos rodar esse projeto. Clicando em gravar, recuperar, código 1, descrição Brasil. Certo? A gente já aprendeu aí a inserir valores, a instanciar o objeto, a inserir valores dentro do objeto e apresentar ele na tela. Recuperar esses valores com a função get. Então a gente utiliza a função set para inserir os valores e a função get, os métodos set para inserir os valores e os métodos get para retornar os valores e apresentá-los na tela. Agora a gente precisa destruir esse objeto. Então, país.destrua-se. Então a gente vai criar a instância, vai setar os valores, vai apresentar na tela e depois vai destruir. Se a gente destruir antes de apresentar esses dados, vai dar erro. Vamos testar aqui. Vamos lá. Gravou. Recuperar. Olha só. Access Violation. Tem um erro aqui na hora de apresentar os dados. Certo? Por quê? Porque ele destruiu o objeto e não conseguiu recuperar mais os dados. Porque sumiu da memória. Então, a gente precisa retornar aqui e colocar o destrua-se depois. Vamos ver agora? Gravar, recuperar. Recuperou o código, recuperou a descrição e destruiu o objeto. Certo? Agora vamos fazer um teste aqui. Vamos comentar essa linha aqui. Para comentar, no Delphi a gente utiliza barras invertidas, duas barras invertidas. Olha só, gravar, erro. Por que erro? Access violation, acesso negado. Porque a gente não instanciou o objeto na memória. Então o sistema tentou encontrar esse objeto na memória, não encontrou, tentou setar os valores dentro dele e deu erro, certo? Então a gente precisa criar a instância antes de setar os valores dentro do objeto. E a mesma coisa que depois de apresentar os valores, a gente destrói esse objeto se a gente não utilizar ele mais aqui dentro. Tá? Agora, se a gente utilizar para mais funções aqui dentro, mais métodos, a gente só vai destruir esse objeto a partir do momento que a gente não for utilizá-lo mais. Então, agora vamos utilizar alguns componentes para a gente solicitar para o usuário digitar os valores, para setar dentro do objeto e aí apresentar em outros componentes esses valores para o usuário aqui na tela. Então, vamos lá. Vou apresentar os componentes aqui. Tedit, certo? Ele trabalha apresentando tanto números quanto letras. Tá? Eu vou pegar mais um Tedit. Vamos dar um Ctrl C nesses dois edits e um Ctrl V. Beleza. Aqui, vamos nomear ele como sendo bem, edit código, edit descrição. Aqui, vamos colocar edit código 2. Essa janelinha que aparece aqui toda hora que eu renomeio os componentes é um componente que eu instalei no Delphi. Tá? Então isso daqui provavelmente no Delphi de vocês não vai aparecer. Tá? É um componente que ajuda, facilita na hora da programação a determinar um padrão, né? Como aqui eu utilizo o edit, já trouxe o padrão para mim edit, né? E aí ele já modifica para a gente automaticamente. Então eu vou cancelar aqui porque eu não vou utilizar ele agora. Isso aí acho que provavelmente não vai estar aparecendo no Delphi de vocês, tá? Vamos lá, depois eu ensino como que instala, nas próximas aulas, como que instala esses componentes.
Agora aqui vocês podem ver, vamos rodar o projeto aqui. Olha só, ele tem lixo aqui, ele ficou com o nome dos componentes, aqui não ficou com os nomes dos componentes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa eliminar essas descrições. Então, vamos pegar aqui, selecionando o componente no Object Inspector, a gente tem um campo aqui text. O text é o local onde você digita e apresenta na tela as informações para o usuário. Ou o usuário digita e você recupera através da propriedade text do componente. Aqui vamos apagar todos. Beleza. Apagamos os 4. Então, se rodar agora, vai estar tudo em branco. Beleza? Se a gente clicar aqui e clicar aqui, vai aparecer o código 1 e o Brasil, porque a gente deixou aqui no código, né? A gente programou aqui, implementou essa parte aqui e deixou como padrão. Agora vamos fazer um pouquinho diferente. Ao invés de deixar como padrão, vamos recuperar o que o usuário digitar na tela. Então vamos lá. Para setar o código, a gente vai pegar o componente. Olha só, a gente utiliza self para indicar que a gente está trabalhando, está recuperando um componente do formulário que a gente está trabalhando. Olha só, quando a gente digita self, ele aparece the form, que é o nome do formulário. Tá? Isso aparece. Então, self.edit código. Para recuperar o valor que está dentro desse componente código, esse primeiro aqui, edit código, a gente precisa pegar a propriedade dele, text, certo? Ele vai recuperar o código. Mas veja aqui que o text ele retorna um string para a gente. Capture é um string. Então, se a gente rodar o projeto dessa maneira aqui, ele vai dar um erro, porque integer e capture não são compatíveis. Então, a gente precisa converter o string str to int para setar esse valor aqui na variável interna do objeto país. Tá? E para a descrição, a gente vai fazer igualzinho, porém não convertendo. Por quê? Self.editDescrição.text, porque ele retorna um string para a gente. E a descrição é um string, então a gente não precisa converter nada. Vamos rodar o projeto aqui, beleza. Rodou o projeto. Agora, se a gente jogar alguma informação aqui, vamos jogar 2. Vamos colocar aqui Paraguai, outro país. Clicar em gravar. Gravou. Agora vamos recuperar. Código 2, descrição Paraguai. Tá? Mas vamos apresentar nesses dois componentes aqui agora. Tá? Vamos utilizar esses componentes aqui para setar os valores e utilizar esses componentes aqui para apresentar os valores que foram setados. Vamos lá. Vou salvar aqui, para não perder. Então aqui no botão recuperar, a gente vai jogar os dados dos componentes, certo? Então, vamos lá, self.edit código 2.text recebe um país.get código. Tá vendo que o get código ele retorna um inteiro. O componente, a propriedade text, ele espera um string. Então a gente tem que fazer o quê? Converter o que retornar aqui do país. Ele é um inteiro, então a gente tem que converter para string. Então a gente utiliza o método int to.str. O int to.str faz o quê? Recebe um inteiro e retorna um string para a gente. Agora aqui a gente vai fazer mais ou menos semelhante a isso. Edit descrição 2.text recebe um país.get descrição. O get descrição ele retorna um string. O componente, a propriedade text, espera um string, então não precisamos converter. Aqui a gente converteu porque o get código retorna um inteiro para a gente, certo? Aqui ele retorna um string, então a gente não precisa converter. Vamos verificar se vai funcionar isso aqui. Então, vamos jogar aqui 2, aqui Paraguai, gravar, gravou, recuperou. Olha só, apareceu o Paraguai. Vamos colocar 3 aqui, Brasil, gravar e vamos recuperar. Olha só, 3 Brasil. Então funciona certinho, a gente grava informação, recupera informação, grava informação, recupera informação, certo? E destrói o objeto.
cria instância, destrói, cria instância, destrói. Então, antes de gravar qualquer informação ou antes de começar a utilizar qualquer objeto, a gente precisa criar a instância dele, certo? Depois, a gente utiliza as funções sets, tá? Para inserir valores dentro do objeto, dentro das variáveis do objeto, correto? Aí, se o objeto, a variável, é do tipo inteiro e o componente, a propriedade text, retorna um string para a gente, nós precisamos converter de string para inteiro, certo? Aqui a gente converteu ao contrário, a gente converteu de inteiro para string. Tá? Então aqui a gente converte de string para inteiro para setar dentro do objeto, e para recuperar do objeto a gente converte ele de inteiro para string. Né? Então tá, convertemos o string para inteiro, setamos o código que o usuário digitou lá na tela, depois setamos a descrição, como descrição retorna um string e espera o método setDescrição, ela espera um string, então a gente não precisa converter. Aqui no recuperar clique, o que a gente faz? Totalmente ao contrário, ao invés de a gente setar os valores dentro do objeto país, a gente recupera esses valores e joga nos componentes. Então o componente editcódigo2.text, que é a propriedade dele para apresentar os dados na tela, que é esse camarada aqui, editcódigo2, ele recebe, igual, recebe um país.getCódigo, esse getCódigo ele retorna um inteiro, certo? Então a gente precisa fazer o quê? Converter o inteiro para string para apresentar no componente. Aqui embaixo a gente faz a mesma coisa para descrição 2.text, recebe um país.getDescrição, certo? E aí com isso ele apresenta na tela para o usuário. Depois a gente não vai utilizar mais o objeto país, a gente tem que destruí-lo, porque senão ele vai ficar na memória quando a gente fechar o sistema. Então a gente destrói o objeto e pronto. Acabou por aí. Funcionou certinho. Então, pessoal, vocês viram que não tem muito segredo, tá? Trabalhar e jogar informações para dentro da classe, dentro do objeto, né? Dentro da classe país, aqui no caso. Não tem segredo. Utilizando aqui os métodos sets e gets, você consegue trabalhar tranquilamente com os dados das variáveis internas do objeto, da classe, certo? Os métodos aqui, para quem não viu a aula passada, tá lá no YouTube, você pode acessar lá a qualquer momento, à vontade, acessando lá, vocês vão aprender a criar uma classe. Tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, clique aqui embaixo em gostei, para quem não está inscrito ainda no canal, clique em inscreva-se aqui embaixo, para ajudar, dar uma ajudinha aí na divulgação do canal. E para quem quiser também se inscrever lá no canal, lá no grupo do Facebook, é só procurar por dentro da informática, vai aparecer lá. Vocês podem entrar aqui, eu vou estar postando novidades diárias aqui, tá? Todos os vídeos que eu vou estar postando lá no YouTube eu vou apresentar aqui para deixar o pessoal informado. E é isso aí, se tiver alguma dúvida, podem postar aqui as suas dúvidas, tanto no Facebook quanto aqui no canal do YouTube, tá? Você pode estar postando seu comentário logo abaixo do vídeo aí, ou entrando no meu canal, discussão, e escrevendo aqui, compartilhar suas ideias, comentar alguma coisa, e se tiver alguma dúvida, tirar alguma dúvida, tá? E é isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula.